Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Thinking in the Clouds, onde nosso pensamento está nas nuvens, mas os pés sempre no chão. Meu nome é Eric, vocês já me conhecem, eu estou sempre aqui falando de assuntos como cloud, computing e desenvolvimento de software. E hoje o meu vídeo é para falar sobre inteligência artificial no desenvolvimento de software. Principalmente sobre tecnologias da AWS, e aí falando sobre Amazon Q Developer e Bedrock. Eu sei que está todo mundo aí, não todo mundo, acho que essa fase já passou um pouco, mas existe um receio ainda geral na nossa comunidade de desenvolvedores sobre será que eu vou perder o meu emprego para a IA ou será em que nível que a IA vai mudar o mercado de desenvolvimento de software. É claro que eu não vou ter todas as respostas em um vídeo curto assim para vocês, eu nem tenho todas as respostas ainda, só o tempo dirá algumas delas. Mas eu acho que a gente pode ter uma boa noção, entendendo melhor as ferramentas e entendendo como que elas podem nos ajudar no nosso dia a dia. Então, se esse é um assunto que te interessa, já aproveita para curtir o nosso vídeo, se inscreve no canal e vamos falar de IA. Bom, há mais ou menos 3 semanas eu lancei um texto, na verdade, um mês exato hoje, estou vendo aqui no calendário. Eu lancei um texto no Medium do projeto. Para quem não sabe, o projeto Thinking in the Cloud tem o Medium, e você pode ir lá, pode nos seguir no Medium e pode bater palminha para o nosso texto, vai ser maravilhoso, vamos gostar muito. Então, mais ou menos um mês eu escrevi um texto, publiquei lá no Medium, falando sobre uma experiência que eu tive de desenvolver uma API utilizando o Amazon Q Developer como auxiliar de desenvolvimento de código, como a maioria aí faz com o Copilot ou com o ChatGPT, e usando o Bedrock. E essa a minha API desenvolvida usava o Bedrock para fazer algumas sugestões, tá? Esse vídeo aqui, inclusive nesse material, eu falo que eu vou gravar um vídeo demonstrando o processo de criação da API. Esse não é esse vídeo ainda, tá? Esse vídeo aqui é mais para comentar sobre a minha experiência usando essas ferramentas. E eu vou fazer um segundo vídeo depois, aí sim, para a gente poder ficar juntos aqui e criar esse API juntos. Esse vídeo é só para já ir criando aquela emoção, aquela ansiedade de vocês, né? Bom, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. E vamos ver os pontos mais interessantes desse texto, tá? Segundo. Bom, lá vamos nós. Se você quiser ler o texto na íntegra, você pode entrar no nosso Medium, né? Eu vou depois colocar o link na descrição desse vídeo. E aí você pode acessar e ler com mais detalhes. Aqui a gente vai dar uma passada geral e comentar algumas partes mais interessantes para o vídeo ficar bem curtinho e bom de assistir, tá? Qual que é a principal ideia aqui? Usar o Amazon Q Developer e usar o Bedrock para criar uma API em Python, tá? E é com essa indagação que eu começo o texto aqui, né? Como que eu crio uma API usando Python vou selecionar aqui para ficar mais fácil para a gente ver, ó. Criar uma API em Python para venda de passagens online. E aí incluir uma funcionalidade de Generative AI que dá dicas sobre o destino. Então imagina que você tem uma empresa que vende passagens online, né, para passagens de avião para qualquer lugar do mundo. E aí você vendeu algumas passagens, você está vendendo passagens e você quer incluir uma funcionalidade no seu sistema para que o seu usuário ele receba algumas dicas. Olha, você está indo para Toronto? Deixa eu te dar aqui umas dicas sobre o que fazer. Vai na CN Tower, vai em Niagara Falls, vai na Nathan Square. Enfim, ele vai te dar dicas sobre o destino. E é para isso que a gente quer usar a Generative AI, para ela gerar essas dicas com base no destino do usuário, tá? E o ponto aqui é fazer esse desenvolvimento usando o Amazon Q Developer. Então eu estou usando inteligência artificial para escrever o código, e esse código que a inteligência artificial está me ajudando a desenvolver vai integrar com outra inteligência artificial que vai dar essas dicas para o usuário. Então, acho que é um caso bem interessante. Bom,
Bom, indo aqui, descendo um pouco mais, eu fiz esse teste, então eu consegui criar esse API, tá? Inclusive no final aqui eu vou mostrar para vocês lá no GitHub, tem um GitHub com esse código, bem interessante. Eu quero comentar algumas percepções interessantes que eu tive durante esse desenvolvimento, tá? Aqui eu falo um pouco sobre a, a questão de vai substituir a IA vai substituir o desenvolvedor, sim ou não? E na verdade que só o tempo vai responder o quanto que isso vai impactar no mercado de software, mas já adiantando uma coisa que eu coloquei até no final do texto aqui, não. A IA não vai substituir os desenvolvedores, mas ela vai mudar a forma que os desenvolvedores escrevem código, a forma que eles trabalham, tá bom? E aí eu falo aqui um pouco mais sobre esse experimento, né? Nesse parágrafo aqui eu falo um pouco mais sobre esse experimento do desenvolvimento da API. E aí o ponto, eu destacar alguns pontos importantes aqui, né? Primeiro, a compra das passagens aéreas, com dicas no destino. É basicamente esse o nosso caso de uso aqui. Tá? E a ideia é demonstrar duas partes da IA. Tá? A primeira é a IA como funcionalidade, ou seja, ela vai formular dicas para um destino turístico. Dificuldade para selecionar aqui. Ela vai formular dica para um destino turístico. Tá? Então, vamos usar a IA generativa para isso. E a segunda é como ferramenta de codificação. A IA vai gerar códigos para a nossa API. Então, a gente vai usar ela para criar e depois como funcionalidade mesmo, né? Nas ferramentas principais que eu utilizei dentro do Bedrock, eu usei o modelo do Titan Text G1 Premier, né, o modelo da AWS com preço acessível, com uma qualidade boa, para preparar, né, as dicas dos destinos turísticos, e usei o Amazon Q Developer para desenvolver os códigos-fonte comigo. Tá? Então, são ferramentas da AWS que você pode entrar lá e testar, tem livro gratuito, são ferramentas bem legais para você ter aí no seu arcabouço. Tá? Então, é importante falar que isso aqui não esse artigo aqui, principalmente, ele não é um passo a passo para falar, olha, faça cada detalhe do seu processo de desenvolvimento. Não é isso que eu faço nesse artigo aqui, não é isso que eu estou fazendo nesse vídeo. Aqui eu estou dando uma visão geral da minha experiência. Eu vou fazer um vídeo que é o passo a passo, então fica aqui no canal, né? Se não está seguindo, comece a seguir para ver esse vídeo aí. Bom, e aí aqui vamos para o próximo passo, falar um pouquinho da nossa arquitetura. Acho que eu consigo maximizar essa imagem aqui um pouquinho para a gente. Aqui tá bom. Bom, qual é a arquitetura básica dessa solução? Tá? Nós vamos criar aqui um API Gateway, né, e o API Gateway ele vai ser responsável por receber todas as chamadas para a nossa API. Nós estamos criando uma API, então eu não estou criando front-end aqui. Nós podemos testar essa API, por exemplo, usando o Postman ou qualquer coisa do tipo. Tá bom? Então, é o API Gateway para receber as chamadas, né? Ele vai concentrar ali o serviço, fazer todas as validações, autenticação e coisas do tipo. Esse API Gateway ele integra com o Lambda na AWS, que vai fazer o meu processamento, né, rodar minha regra de negócio da minha API. Para quem não conhece, o Lambda é um serviço serverless da AWS, você só paga pelo que você usa, então você não precisa ter um servidor ligado 24/7, você só paga quando alguém chama a sua API. Isso é muito interessante, né? E aqui o Python roda aqui dentro desse Lambda, tá? Esse Lambda, ele integra com o Bedrock, que é aí o molho do nosso negócio aqui, né? A parte mais interessante, que é onde roda o meu modelo do Amazon Titan. O Bedrock é uma suíte onde você pode rodar vários modelos, inclusive modelos que não são da AWS diretamente. Eu sei aqui no da AWS porque eu sou fanboy da AWS, né? Não tão fanboy assim, mas os produtos são bons, mas aqui na minha demonstração eu quis usar uma tecnologia completa da AWS, tá? Bom, e como banco de dados para armazenar as passagens compradas, os dados de voo, esse tipo de coisa, eu usei o DynamoDB. DynamoDB é um banco, muita gente acha que é um banco de documento, mas ele não é um banco de documento, ele é um banco chave-valor parecido com o Mongo, só que o Mongo ele é uma base de dados de documento. E o Mongo, o equivalente dele dentro da AWS é o DocumentDB, e não o DynamoDB. O DynamoDB ele é um chave-valor ali bem potente, gosto muito, num preço acessível.
para aplicações como essa é bem interessante. Tá? Então ele vai armazenar os nossos dados aqui. Nós temos como... bom, e tudo isso vai ser gerado através de um script do CloudFormation. O CloudFormation é uma ferramenta de infraestrutura como código. Rodando um script, você consegue criar todos esses serviços dentro da AWS. Você não precisa ir lá e criar nada manualmente, que é muito interessante. E aí aqui eu tenho as ferramentas de desenvolvimento aqui em cima. Né? Eu vi o VS Code, integrei o VS Code com o Amazon Q Developer. Então, no VS Code ali aparece do lado uma abinha, né, onde eu posso conversar como se eu estivesse com o ChatGPT, por exemplo, ou Copilot. E integrei, né, coloquei meu código lá no GitHub para ficar disponível para todo mundo. Basicamente, isso aqui é a arquitetura geral. Então, as requisições chegam aqui no meu API Gateway, caminham para o meu Lambda, os dados são guardados aqui, persistidos no meu DynamoDB, e os dados eu busco aqui, né, as dicas de destino, eu busco aqui no Bedrock. Vamos para os nossos comentários. Né? Aqui tem uma lista dos serviços, eu já descrevi eles para vocês aqui, mas aqui tem mais detalhes. Tá? E a minha metodologia de construção foi simples. Eu tentei simular aqui que, imagina que eu tenho muito pouca experiência, eu sou um desenvolvedor júnior, e aí eu quero ajuda do Amazon Q Developer. Será que o Amazon Q Developer consegue fazer um júnior entregar como um pleno, ou mesmo como sênior? É mais ou menos essa o que eu gostaria de entender. Tá? E aí eu comecei, no meu processo de implementação, eu explico ele aqui, eu comecei com uma pergunta muito simples. E aí aqui vem uma questão sobre o Amazon Q Developer. Ele só funciona em inglês nesse primeiro momento. Então, para aqueles que ainda estão lutando um pouquinho com o inglês, vão ter essa dificuldade porque ele não está funcionando com português, tá? Então, vai ter que treinar um pouquinho em inglês aí, o The Books on the Table. Mas, dito isso, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, olha, cria para mim aí uma API em Python, né, para vender tickets online, e inclui uma funcionalidade de IA generativa para dar dicas sobre o destino escolhido para o meu usuário, tá? E assim, uma sentença, né, que é o meu pedido. E rapidamente ele já gerou o código aqui, vai ver que ele, né, deu aqui me explicou um pouco do processo, e esse código que está aqui embaixo é um código completo de uma API que já faz isso. Só que ele mandou ela sem banco de dados, ele mandou ela não integrada em nenhuma ferramenta de inteligência artificial ainda, mas ele já é um código completo que eu copiei, colei no arquivo que estava do lado ali aberto, no VS Code, e já funcionou. Então, assim, daí os dados ficavam salvos em memória RAM, né, em arrays e tal, mas funcionando 100%, tá? Muito bom. 100% funcional, sem nenhum erro, executor maravilhoso na minha máquina. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque ele me sugeriu, dentro das ferramentas de integração para IA generativa, ele me sugeriu usar o chat GPT-3. E aí foi interessante, porque é um concorrente da AWS, né? O Amazon Q Developer é uma ferramenta da AWS, e ele me sugeriu usar a ferramenta de um concorrente. Fica de olho aí a AWS, hein, ó. Tá tirando as pessoas aí, mandando as pessoas pro lado errado da força aí. Bom, e aí aqui eu falo um pouco sobre a minha abordagem, como que eu fiz para utilizar, porque aqui tem muito a ver com os prompts que você usa, a forma que você usa a IA, né? É isso que nós estamos discutindo aqui. São 8 passos, basicamente. Eu solicitei a geração básica do meu código em Python para compra de passagens aéreas. Eu pedi ajuda para resolver os problemas de compatibilidade para rodar o código na minha máquina local. Eu estava usando Windows, eu tenho uma máquina com Windows e uma máquina com Debian. Eu fiz isso na minha máquina usando Windows. Então, o Windows sempre tem aquela dificuldadezinha ali, né? Ele me ajudou ali, precisa ativar isso no seu PowerShell para executar, enfim, foi para executar o Python 3, foi bem tranquilo. Solicitei a integração da API com o DynamoDB, porque depois ele estava rodando ali, né, a base de dados estava rodando em array. Eu falei, agora eu quero armazenar no DynamoDB. Ele me deu o código, funcionou de primeira, e aí eu perguntei, como que eu crio recurso? Ele me explicou também, e aí de primeira a API rodando na minha máquina local e o DynamoDB lá na AWS funcionou maravilhosamente. Solicitei a geração de um código YAML,
para a criação dos recursos dentro da AWS, porque aí, ok, eu estava com aí aqui eu estava com a minha API rodando local, mas eu queria criar os recursos da Dynamo e de outras coisas dentro da AWS, do Lambda, por exemplo, criou tranquilamente. Pedi ajuda para executar o código YAML na minha máquina local, simulando um usuário que nunca utilizou. Então, assim, ele criou o código YAML, ele roda no CloudFormation, né? Então, ele criou o código para mim, e depois eu perguntei, me ajuda a rodar? Qual comando que eu tenho que dar aqui para rodar, para criar os recursos na AWS? Funcionou perfeitamente, tá? Solicitei para integrar a API com o Bedrock, né, para rodar o Titan, para geração de dicas. Eu expliquei para ele o modelo que eu queria, e ele também descreveu isso para mim. Solicitei a adaptação do código para rodar dentro de um Lambda, porque na primeira pergunta eu falei que eu queria uma API em Python. Eu não falei que ia rodar dentro de um Lambda. E aí isso tem alguns pontos aí interessantes. Tá? Solicitei a adaptação do código, né, para rodar em Lambda, como eu acabei de falar. E solicitei a adaptação do código para integrar com o API Gateway, porque até então está uma API rodando na minha máquina. Eu não quero que o usuário chame a minha API direto, meu Lambda direto. Eu quero que ele chame o meu API Gateway, que vai fazer várias validações e depois vai passar isso para o meu Lambda. Tá? Bom, e aí também a atualização do CloudFormation para criar o API Gateway e coisas do tipo. Bom, falando um pouquinho sobre a minha análise do processo de implementação, né? A primeira parte foi muito simples, tá? O Amazon Q Developer criou todo o serviço, sugeriu os parâmetros que eu precisava, tudo no padrão de RESTful, muito bom. Funcionou 100% de primeira, poucos segundos eu tinha o API rodando na minha máquina. Isso foi muito interessante, tá? Quando eu solicitei a adaptação para o Dynamo, o resultado foi muito bom também, não precisei adaptar nada, funcionou, ele já... E aí não é que ele só criou lá uma conexão com o Dynamo, ele já adaptou cada função do meu código para guardar os dados no Dynamo e buscar os dados, inclusive com a estrutura que cada documento precisaria ter lá dentro do Dynamo. Eu não precisei definir nada, ele definiu com uma arquitetura boa, bem interessante mesmo essa parte, tá? E aí eu solicitei para ele criar um código CloudFormation para gerar o banco lá, né, criar o recurso de banco lá no Dynamo, a tabela dentro do Dynamo. Coloquei o código gerado dentro de um arquivo YML para executar, subi no CloudFormation, tive alguns problemas de permissão, que é o que eu comento aqui. Na hora que for executar, você não precisa de uma permissão X e Y para poder criar uma tabela dentro do DynamoDB. E aí eu joguei o erro, eu já sabia como resolver esse erro, mas eu falei, bom, vou imaginar que eu estou fazendo aqui que eu não tenho muito conhecimento em AWS. E aí eu joguei esse log lá dentro do Amazon Q Developer e ele me deu uma instrução de como resolver, tá? Mas ela não foi assim muito detalhada. Se eu não tivesse já experiência com, que é o que eu falo aqui nessa última frase, né? Se eu já não tivesse experiência com permissionamento dentro da AWS, talvez eu tivesse alguma dificuldade a gastar algum tempo ali entendendo, tá? Então, aí um ponto mais ou menos para o Amazon Q. Aí eu solicitei a integração com o Bedrock, né, usando o Titan. O código de Python gerado em Python foi perfeito, funcionou tudo bem. Perfeito é uma palavra forte, mas foi adequado, funcionou tudo bem, tá? E aí pedi que o Amazon Q para adaptar o código do CloudFormation, para incluir as permissões necessárias para eu chamar o Bedrock, tá? E aí subiu o arquivo lá no console do CloudFormation, funcionou tudo bem, tá? E aí nesse momento eu tinha a API funcionando do jeito que eu queria na minha máquina local, ou seja, eu tinha uma API que eu chamava, eu podia comprar tickets de voos, e inclusive os dados de moto, dos destinos e os preços, o próprio Amazon Q criou para mim, tá? Eu não precisei criar nada disso, foi realmente muito rápido essa parte. E eu tinha a API rodando na minha máquina e eu precisava transferir essa API lá para a AWS. E aí foi quando ficou um pouco mais complexo de ser feito. Porque quando eu pedi para ele adaptar o meu código, meu código está rodando aqui em um meu Flask local, eu quero rodar isso dentro de um Lambda. Aí ele falou, opa, peraí. Aí você tem duas opções. Você pode tanto reescrever todo o código, eu posso te ajudar a reescrever todo o código para não usar o Flask, porque o Flask não é nativo do Lambda,
e usando outras tecnologias, outras bibliotecas do Python, outros pacotes, ou você pode usar o AWS GI, que aí ele vai adaptar e você vai poder rodar um Flask dentro do Lambda. Falei, olha, esse me parece o caminho mais fácil, mais rápido. Vamos por esse aqui, tá? Como eu já estava usando, né, o Flask ali dentro, eu resolvi seguir esse caminho. Bom, então vamos. Aí indo aqui um pouquinho mais para frente no texto, né? Solicitei que ele fosse por esse caminho e adaptasse para usar o Flask ali dentro do Lambda. Ele fez isso corretamente, tá? Eu precisei dar uma instrução adicional para que ele pudesse utilizar a API, para que eu pudesse utilizar a API fora e dentro do Lambda, porque imagina, ele ia adaptar a minha API para executar dentro de um Lambda, só que o Lambda roda na AWS. Eu queria rodar também na minha máquina local. Então eu falei para ele o seguinte, olha, adapta aí para mim, para que quando eu estiver usando o local, ele execute no Flask normal, e quando ele estiver executando dentro da AWS, ele execute dentro do Lambda. E ele fez isso perfeitamente, me deu os códigos, funcionou super bem. Tá? E no final das contas, eu solicitei que ele gerasse um script para fazer o deploy em Python. Tá? Porque imagina, eu tinha um CloudFormation que criava todos os recursos dentro da AWS, DynamoDB, Lambda, API Gateway, tudo. Tá? As permissões do Bedrock, por exemplo. Mas eu também precisava de um script para que toda vez que eu desse um commit, ou que eu quisesse enviar um código novo para atualizar o meu código Python dentro do Lambda, eu queria ter um arquivo que eu executasse e aí ele já atualizasse esse código lá. Eu poderia colocar esse arquivo dentro de uma pipeline, por exemplo. Tá? E aí ele me deu esse código, tá, completo, mas esse código gerou vários erros no momento da execução. Tá? E o Amazon Q Developer não conseguiu resolver todos os erros. Aí eu precisei dar informações adicionais, precisei usar meu conhecimento aí de desenvolvedor mesmo, de arquiteto, para ajudá-lo a resolver esse problema. Um desenvolvedor júnior, por exemplo, não conseguiria passar dessa fase aqui. Então, aqui a gente vê alguma limitação no Amazon Q Developer. Tá? Depois de algum tempo, ele funcionou bem e a API funcionou 100% online, da forma que eu queria, chamando ela no API Gateway, passando pelo Lambda, buscando os dados no banco, fazendo as sugestões, 100%. Tá? E aí, qual que é a conclusão? Né? Eu já vou concluindo aqui, até para o nosso vídeo não ficar muito longo. Qual foi a conclusão que eu cheguei no final das contas? Tá? Primeiro, assim, o Amazon Q Developer, usando o Amazon Q Developer, você consegue criar APIs e código assim muito rápido, principalmente quando você está trabalhando com microserviços. Ele já te dá um código de cara, pelo menos um ponto de partida, você pode especificar para ele qualquer tipo de arquitetura que você quer, como que você quer trabalhar com isso, e ele faz isso rapidíssimo, te dá uma qualidade de código muito boa. Achei a qualidade de código dele superior aos códigos sugeridos, por exemplo, pelo ChatGPT e pelo Copilot. Tá? Em alguns momentos eu precisei usar o meu conhecimento, né, da área já, de sênior, para resolver alguns problemas de especialista. Então, o desenvolvedor júnior, ele vai fazer ele entregar talvez como um plane em vários momentos, mas em alguns momentos ainda não é tudo automático, vai depender de conhecimento de quem está usando a ferramenta. Então, existem essas limitações. Esse processo todo levou 1h30, tá? Se eu pensasse, né, em criar uma API inteira assim do zero, fazer todas as integrações, gerar os recursos, com certeza ia levar mais tempo do que isso. Eu diria que levaria, é difícil chutar assim, mas talvez um dia de trabalho para fazer tudo. Talvez um pouco menos, né? Se você tiver muita experiência dentro da AWS, eu monto isso mais rápido. Mas vamos colocar aqui um desenvolvedor júnior levaria uma semana, né? Mas um pleno talvez ali 1 dia, 2 dias, especificando serviços e tal. Então, montou tudo com 1h30, que é um tempo ótimo, na minha opinião. Tá? E aí a conclusão que eu cheguei, e acho que é interessante falar isso aqui, é que o Amazon Q Developer de fato vai mudar muito a forma que a gente desenvolve código, já está mudando, e quem não usar vai ficar para trás. Tá? Porque ele vai acelerar muito o tempo de desenvolvimento, vai ganhar um tempo aí, um tempo de ir para o mercado, né, para lançar as coisas com muita velocidade. Quem não estiver usando vai ficar muito lento e vai acabar ficando para trás, igual a máquina de escrever e usar computador lá atrás. Mas
substituir desenvolvedor, substituir arquiteto, principalmente, substituir engenheiro de software, aí tá longe, minha opinião, que não vai acontecer. Tá? Ele vai mudar a forma que a gente trabalha, mas não vai substituir. E aí o que eu acho, né, necessário aqui é que os desenvolvedores eles aprendam a trabalhar profissionalmente com essas ferramentas. Porque no primeiro momento ainda acaba sendo, vou falar brincadeira aqui, mas no bom sentido. Cada um pega de forma autodidata, usa de um jeito, usa de outro, um pouco fora de controle, né? A empresa não tem controle de como está usando, existe uma padronização de uso. Eu acho que isso precisa ser profissionalizado, sabe? Precisa ter uma padronização de uso, os desenvolvedores precisam ser treinados para utilizar, onde eles podem, onde não podem, qual que é o melhor caminho, como que esse código vai ser validado, principalmente. Né? Mas usando IA para entregar os códigos, e isso eu vou falar uma coisa que todo mundo já sabe, assim, a gente pode entregar resultados incríveis e tempos sensacionais. Né? E eu eu tenho certeza que utilizar essas ferramentas, a chegada dessas ferramentas no mercado, elas vão inaugurar ou já inauguraram um novo momento na engenharia de software. A gente está falando agora de um novo momento aí dentro do desenvolvimento de software. Tá? Quer estar curioso para ver meu código, ver como eu fiz? 2 pontos. Primeiro, o GitHub está aqui. Você pode entrar no link aqui do Medium e ver os códigos aqui dentro do GitHub. Eu coloquei um README básico aqui também. Você pode, inclusive, baixar e rodar aí nessa máquina, entender como o código, a qualidade do código, né? Abrir aqui só para dar um gostinho para vocês. Depois, eu não vou mostrar tudo não, senão depois vocês não vão acessar. Tá? Quando acessarem lá no Medium também, aproveite para dar uma palminha aqui, né? Uma palminha aqui no nosso artigo ajuda bastante. Aqui, ó, vou clicar aqui na palminha. Eu não posso dar palma para mim mesmo. Deveria poder. E aí, eu vou lançar um vídeo aqui em breve com o passo a passo, desenvolvendo, escrevendo esse código, fazendo essa experiência juntos aqui, né, para ver como que vai funcionar, enfim, até para repetir a experiência aqui. Eu estou usando já em vários códigos, tudo que eu faço hoje em dia eu uso o apoio, principalmente da Amazon Kill, mas mesmo de outras ferramentas no dia a dia. E tenho usado muito o Bedrock também no meu dia a dia. Então vai ser legal poder codificar com vocês aqui numa oportunidade futura, tá? Deixa eu voltar a câmera para mim aqui. Isso aí. Bom, pessoal, então é isso. Lembrando, esse vídeo aqui é só uma visão geral desse artigo que eu escrevi e um pouco da minha opinião também sobre Amazon Kill, sobre Bedrock, no desenvolvimento de software, quais são os resultados que eu tenho, quais são as percepções que eu tenho nesse sentido. Algumas pessoas perguntam. Então eu resolvi gravar um vídeo para resumir um pouquinho a leitura do texto ali. Mas leiam. É importante ler. Até porque ler o texto deve ser mais rápido do que assistir o vídeo. Mas a maioria das pessoas gostam de assistir vídeo hoje em dia, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Siga o canal para os próximos vídeos, para esse vídeo mais prático que eu falei. Vejo vocês por aí.